Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a final do Campeonato Paulista que o Palmeiras conseguiu conquistar aí o seu 24º título estadual da sua história. E eu vou falar um pouquinho aí sobre essa remontada do time alviverde que foi tão acachapante, deixou muita gente impressionada, né? Porque foi uma vitória de 4-0 depois de ter saído atrás do placar no primeiro jogo no Morumbi. Então, vamos falar sobre esse jogo, né? O primeiro jogo aconteceu no Morumbi e o São Paulo realmente entrou muito bem, muito ligado, com todas as peças encaixadas, todos os jogadores muito ligados, empurrados pela torcida que lotou o Morumbi e conseguiu ali uma vitória de 3-1 totalmente dominante em cima do seu rival e assim levou uma vantagem de 2 gols para o segundo jogo, né? Uma vitória de 3-1 é muito importante para uma vantagem, para levar numa final. Para o segundo jogo joga muita pressão em cima do adversário, porém esse adversário era o Palmeiras do Abel Ferreira, um Palmeiras muito consolidado, um Palmeiras muito frio, e então isso não significou uma vantagem tão grande assim para o time tricolor, né? Bom, no primeiro jogo foi muito marcado por polêmicas, pênaltis não dados para os dois lados, pênalti dado para o São Paulo, que foi muito contestado pela torcida do Palmeiras. E aí também tinha o desfalque do Danilo para o Palmeiras, e eu acredito que esse foi aí o ponto principal para o São Paulo ter aberto essa vantagem tão grande no primeiro jogo. Foi a falta do Danilo no meio-campo do Palmeiras. O Danilo que foi substituído pelo Zé Rafael, né, para esse primeiro jogo, que acabou não conseguindo fazer um jogo tão bom assim na primeira etapa, né? E eu acredito que depois desse 3-1, o São Paulo, assim, por parte da torcida do Palmeiras vindo assim, eles acreditaram que o segundo jogo já estava ganho também, porque o São Paulo jogou muito bem, porém não era contado que o Palmeiras iria voltar tão bem assim para o segundo jogo, não é mesmo? Então o São Paulo já estava contando vitória, teve até a postagem do Hernanes já cantando o título, postando que o São Paulo já era bicampeão, e eu acredito que isso deu muita força também para o Palmeiras, encorajou ainda mais os jogadores do Palmeiras, enfureceu ainda mais a torcida palmeirense, e também o jogo marcado pela polêmica do Maroon 5, do Palmeiras ter ou não a possibilidade de usar o Allianz Parque para a final. Acabou que o setor norte não pôde ser utilizado para torcedores ver direto o jogo. O jogo foi ali presenciado por um palco atrás do gol norte, e então isso também ficou muito marcado também. E para o segundo jogo o São Paulo voltou com o regulamento embaixo do braço. O 3-1 ali estava muito favorável para o São Paulo e eles voltaram ali jogando retrancado, muito para trás, abdicando de jogar futebol, e o Palmeiras praticamente jogou no campo de ataque o tempo todo. E aos 8 minutos teve ali o lance de um pênalti que eu acreditei que teria que ter sido marcado, o pênalti. O Danilo chutou, o Éder bloqueou a bola com a mão estava ali, vamos falar assim, ele tentou colar a mão no corpo, mas a mão estava para fora e obstruiu a passagem da bola. Um lance idêntico ao do Marcos Rocha no primeiro jogo, e por isso eu acredito que teria que ter sido marcado esse pênalti para o Palmeiras, porém acabou não sendo marcado, foi no VAR, não marcou, e logo depois, ali alguns minutos depois, cerca de 12 minutos depois, o Palmeiras já abriu o placar, e isso acabou fazendo com que o São Paulo ficasse abalado, porque a vantagem que era de 3 gols, né? O Rafael Veiga descontou no primeiro jogo ainda, e agora o Danilo marcou esse gol, e a vantagem que era de 3 já tinha caído para 1, e então o São Paulo acabou ficando muito nervoso, e já no final do primeiro tempo o Palmeiras tirou toda essa vantagem, fez 2-0 e foi para o segundo tempo com um 0-0 no placar agregado praticamente, um 3-3, que representava muito o que foi essa disputa até então, né? Os 3/4 da partida que já tinha acontecido, né? Então o Palmeiras volta para o segundo tempo com mais força ainda, faz o terceiro gol logo no comecinho e já tira toda a vantagem, já coloca a vantagem a favor. E o São Paulo, somado a essa vantagem que o Palmeiras tinha, o Rogério Ceni acabou mexendo muito mal. O Éder estava muito mal desde o começo do jogo, não entendo que o Éder seja titular desse time. O Rigoni e o Luciano, mesmo estando lesionados, eu acredito que eles possam alternar
para eles serem titulares ali, um entrar no primeiro tempo e alternar pelo outro, e vice-versa. Porém, o Éder, eu acredito que não seja essa peça principal, ainda mais como capitão do time, um cara que não é identificado com o São Paulo, que não tem nenhuma história com o São Paulo praticamente, apenas o título paulista, porém, eu não acredito que seja passível de ganhar uma faixa de titular, um jogador irregular, que não ganha forma física, não desempenha um bom futebol, e eu acredito que o Rogério Ceni foi muito mal nisso, foi muito mal nas mudanças também, tirando o Wellington, que era um lateral esquerdo que foi muito bem, principalmente na semifinal contra o Corinthians, e agora foi substituído para o segundo tempo, colocou o Arboleda, que tinha sido punido por faltar um treino, porém ele foi punido só com 45 minutos de uma final, ele já volta para o segundo tempo, ou seja, o Rogério Ceni queria escalar o Arboleda, porém ele não estava confiante de colocar ele titular por causa da pressão da torcida, então ele colocou no segundo tempo, acabou mudando todo o esquema da zaga, colocou o Arboleda na zaga, jogou o Léo Pelé para a lateral esquerda no lugar do Wellington, então acabou mudando ali muito, o Arboleda estava frio no jogo, acabou entregando aquela bola que o Igor Gomes também não conseguiu pegar, e o Palmeiras fez ali os 4-0 e fechou o caixão do São Paulo. Eu acredito que o São Paulo não jogou mal, não é uma terra arrasada para o time tricolor. Esse campeonato mostra que o São Paulo tem muita perspectiva ainda de apresentar um bom futebol, pode até brigar por uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil talvez, um Campeonato Brasileiro, pegar ali uma vaga para Libertadores. E eu acredito que o São Paulo pode sim jogar um bom futebol, porém tem que trabalhar muito a parte mental e a parte física principalmente, porque a parte tática, o Rogério Ceni, a gente vê que ele é um bom técnico, ele faz um bom trabalho pelo São Paulo, porém ele ainda precisa ter uma experiência maior com essa questão de grupo, ele talvez ficou com medo de perder o Arboleda ali mentalmente, se ele não colocasse no jogo. Então o Rogério Ceni precisa manejar um pouco melhor isso, mas a parte de tática, técnico dele, eu acho ele ainda assim um bom treinador, muito promissor sim. E essa temporada do São Paulo pode consolidar ele como um treinador aí do primeiro escalão dos treinadores brasileiros. E o Palmeiras, chovendo molhado, falar desse Palmeiras do Abel Ferreira, já é aí um título novo para o técnico português, ele ainda não tinha um título estadual, ele bateu na trave no ano passado, onde perdeu para o São Paulo, mas agora não teve de novo essa repetição e acabou conquistando o 24º título paulista do Palmeiras. Bom, galera, deixem aí nos comentários o que vocês acham da temporada aí que vai ser do Palmeiras e do São Paulo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!